Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição de um conteúdo voltado para a família, o programa Família, um Projeto de Deus. Mais um conteúdo que nós estamos trazendo aqui no canal da Igreja Cristã Maranata como uma alternativa para você que está em casa, que está no trabalho. Há muitas pessoas, inclusive, que têm nos assistido nos hospitais, tem tido acesso ali pela internet ao canal da Igreja Cristã Maranata, e esses conteúdos que nós produzimos, todos eles podem ser utilizados, claro, como forma de evangelização. Ao você compartilhar o conteúdo, você chega a outras pessoas que precisam ouvir, precisam saber daquilo que vamos tratar aqui. E esse programa, Família, um Projeto de Deus, mais uma vez, para a gente continuar aquele bate-papo que nós começamos na semana passada, estão aqui comigo o pastor Luiz Eugênio, a nossa irmã Kézia Nunes, nossa irmã Fernanda Becali, as meninas de organização e método, né, estão conosco aqui para a gente discutir temas ligados à família. E eu quero dizer uma coisa: se você, porventura, chegou agora nesse programa, esta é a segunda edição. Na semana passada nós tivemos a primeira edição, lançamento do programa. Eu recomendo que você também assista ao conteúdo que foi produzido na semana passada, e você vai começar a entender de maneira mais aprofundada a direção, a linha desse programa, em te ajudar e ajudar a sua família no que diz respeito ao dia a dia e a decisões a serem tomadas, a posturas a serem tomadas. Por isso, inclusive, as meninas de organização e método estão aqui. Bom, eu quero começar aqui perguntando direto para a nossa irmã Kézia aqui. Certamente que é um desafio. Lidar com criança é um desafio. Criança não vem com bula, não vem com manual de instrução, né? Então, não existe uma receita pré-organizada. Nasceu e você vai conhecer aquela criatura nova que você ama incondicionalmente, que você quer toda a alegria do mundo para essa criança, mas é um desafio, né? Sobretudo para quem está tendo o primeiro filho, né? E fica ali meio que sem saber muito como agir. Do ponto de vista daquilo que são recursos, daquilo que são ferramentas que estão disponíveis para nós, tanto sob o aspecto humano, do dia a dia, da formação do caráter, como também do ponto de vista espiritual. Que recursos que estão disponíveis? Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo desconhecem um ou outro, mas de onde nós podemos, de que arcabouço de recursos nós podemos lançar mão para a educação dos nossos filhos? Pai, Senhor, pastores, Fernanda, os irmãos, a gente começa sempre da Bíblia. Ótimo. Acho que todas as vezes que o projeto perfeito do Senhor é alterado, há uma disfunção muito grande, especialmente na família. No programa passado, o pastor Luiz Eugênio falou: família é um projeto instituído pelo Senhor. Então, nesse tempo, né, moderno, pós-moderno, tudo que se diferencia muito do propósito do Senhor para a família causa confusão, adoecimento e morte. Isso é muito triste, como você mesmo colocou, pastor. Como é bom ver uma família, né? A gente lembra de quando a gente formou a nossa família, né? Quando os nossos primeiros filhos nasceram, segundo, que alegria que trouxe para a nossa casa, ver mais uma família se formando, filhos se formando, mas isso, até mesmo nos dias de hoje, os jovens têm menos desejo de se casar, menos desejo de ter um grande número de filhos. O que aconteceu? O que foi dito a longo prazo que minou esse desejo de construir uma família com base bíblica, de construir uma educação para os filhos com base bíblica? Então, a Bíblia é a nossa principal referência. A gente tem falado do simples que dá certo. O simples, leia a Bíblia todo dia. Isso não é uma coisa simples? Mas isso dá tão certo. Hoje há estudos que mostram, inclusive, os efeitos a longo prazo que a leitura diária da Bíblia causa. Diminui a ansiedade, aumenta o senso de pertencimento ao grupo, a segurança, uma clareza. Então, tantos benefícios que a Bíblia traz para nós e para os nossos filhos.
Então, temos visto que nesses tempos a conexão entre as pessoas tem diminuído. O impacto disso na criação dos nossos filhos é muito cruel. Nós temos acompanhado nas escolas, nos institutos, nas universidades, crianças, adolescentes e jovens extremamente carentes de uma conversa, carentes de um acolhimento, carentes de um abraço, que procuram as pessoas nesse sentido para ter alguém para ouvir. O pastor também falava sobre isso, né, no encontro passado. Alguém, a gente gosta muito de falar, mas gosta menos de ouvir, inclusive os filhos. Então, um dos desafios desse tempo permanece sendo os relacionamentos, mas relacionamentos atentos, relacionamentos intencionais, de pais para filhos, né? Nós temos visto que quando os pais deixam de ser intencionais, o mundo está sendo cada vez mais intencional, mais invasivo, naquilo que ele pretende, que é destruir mesmo essa concepção de família com base bíblica e o impacto que o temor do Senhor, né, a gente lê aqui em Isaías, né, que é o temor que dá estabilidade, o temor do Senhor nos dá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e ciência, porque o temor do Senhor é o nosso tesouro. Há outro trecho que fala que é o princípio da sabedoria. Então, uma família que teme ao Senhor e ensina isso aos filhos desde pequeno. Como que é a família? Como que é a igreja? Crianças que chegam na igreja temendo o Senhor, não tendo medo, temendo, desejando estar na presença do Senhor em reverência, temendo a palavra, os ensinos que estão sendo ensinados e crendo naquilo que o Senhor nos dá de mais precioso. Então, são muitos recursos, o excesso de informação às vezes até confunde, mais do que ajuda, mas o mais simples e o mais eficaz é assumir a Bíblia como referência na nossa casa, da nossa família, referência de fé e prática. Luiz, a gente pode então, e aí você coloca também seu comentário, isso que a Kézia acabou de dizer aponta para a palavra, ou seja, os ensinos da palavra, como sendo o principal recurso para, inclusive, ampliar para outros aspectos. Então, na medida que você ensina a Bíblia, e a Bíblia traz... Você lê o livro de Provérbios, e eu tenho uma experiência agora recente de estar fazendo um programa de rádio com o livro de Provérbios, é coisa impressionante, porque ao mesmo tempo que é um ensino prático, há um ensino profético. Exato. No livro de Provérbios, né? A característica da palavra como sendo viva. Então, isso que ela falou, nós podemos associar a buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, aquilo que está na palavra e todas as demais coisas serão acrescentadas. A palavra como sendo o recurso principal no ensino da criança vai interferir positivamente no aprendizado dos outros aspectos da vida? Não, com certeza. Você vê aqui, eu vou usar agora o tema desse programa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué, né? Isso aí. Agora, isso é muito importante, esse servir ao Senhor, que é um comentário, você usar os recursos da graça dentro da sua família. Uhum. Por exemplo, os pais não podem esquecer de orar com os filhos. Ensinar o filho a orar. Outra coisa, ensinar o filho. Essa semana mesmo eu estava na reunião da igreja, sou pastor do Jardim Camburi 3, lá estava na igreja, na escola bíblica, depois que encerrou a escola bíblica, a gente descansa, canta um louvor e a oração final. E tem aquelas perguntas que vai para as crianças, né? Eu perguntei para elas bem assim, vem cá, queria saber qual criança que sabe um versículo da Bíblia de cor, decorou um versículo, ou memorizou um versículo. Aí as duas ou três lá, outro. Aí você vê que isso aí, você de qualquer forma, você está dando um incentivo a que elas guardem alguma coisa da palavra no coração dela. Porque Deus, em Salmo, diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, os pais devem ter alguns cuidados. Nunca esquecer do culto doméstico, o culto na sua casa. Nunca esquecer, e quando seu filho vai dormir, conta uma história para ele, bíblica, para ele ir guardando as histórias da Bíblia. Né? Nunca esquecer de ensinar, cantar até um hinozinho com ele da Bíblia, cantar um hino que canta na igreja, para ele aprendendo, ele assimilando esse contexto espiritual. Nunca esquecer, você jamais faça na sua casa uma coisa que às vezes pode acontecer de alguém falar mal de um obreiro, de um pastor, não sei o quê. O filho,
Ele está guardando tudo. Eu me lembro de uma história, eu gosto sempre de contar uma história, eu gosto de contar uma história, Isso mas é bom. uma história. Você e Amadeu. A história, assim. Eu lembro de umas crianças, eles estavam brincando na sala de uma casa e eles estavam gritando um com o outro, certo? Gritando um com o outro. Aí, a mãe estava na cozinha fazendo alguma coisa lá, veio para a sala. Meus filhos, que bagunça, vocês estão gritando aqui? Não, nós estamos brincando de papai e mamãe. Então é o seguinte, Jesus falou aqui em Mateus 12, 27, vossos filhos serão vossos juízes. Os filhos aprendem por observação. Você pode falar muitas coisas, se você fizer outras coisas, vão aprender o que você está fazendo. Então, quando eles julgaram Jesus do que Jesus fez, ele falou, vossos filhos são os filhos aprendem o que nós fazemos. Do que nós falamos, eles aprendem pouco. É mais do que nós fazemos. Se você ora, ele vê você orando. Se você vai para a madrugada, meu pai e mãe acorda cedo para orar. Meu pai e mãe não perdem o cu. Meu pai e mãe, eles valorizam a igreja. Eles nunca vi de falando mal dessa igreja. Às vezes você fala, olha só, essas duas crianças estavam brincando na sala, nunca falaram para os pais deles que eles estavam gritando, falando, mas na observação do que os pais faziam, eles passaram a fazer também. Então, há o risco de nós estar ensinando os nossos atos aos nossos filhos. Então, nós temos que ter muito cuidado, até mesmo com o marido e a mulher, se eles estão num conflito, alguma coisa para resolver ali, não faça na frente do filho. Vai essa discussão, faça em um lugar mais reservado, porque o filho está observando tudo, está vendo tudo acontecendo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque eles aprendem muito mesmo e guardam por resto da vida. Eu pergunto a vocês que estão conosco nesse programa, quem aí já é adulto não lembra da sua infância? O que aconteceu na sua infância? Você vê como é importante a infância, rapaz. Jesus até ele falou o seguinte, ele deu um exemplo na Bíblia, em Mateus 18, ele trouxe um menino e botou, quem não fizer igual essa criança não vai herdar o reino dos céus. A criança é um exemplo no Velho Testamento, é um exemplo novo também no Testamento. Então, nós temos que a nossa responsabilidade é muito grande. Aqui, como diz aqui nos Salmos, eu estou aqui de cabeça, quando fala que os nossos filhos, quer ver aqui, diz Salmos, como fala que nossos filhos é como flechas, flecha na mão do arqueiro, né? Eu não estou com o versículo de cabeça aqui agora. Veja só, a responsabilidade que nós temos de direcionar uma flecha para onde ela vai. Que a flecha era um instrumento de guerra, né? As pessoas tinham as flechas. Então, se você jogar a flecha de qualquer jeito, ela vai cair em qualquer lugar e pode retornar para você essa flecha. É igual o filho retorna com problema para os pais, porque ele jogou de qualquer jeito. Se você jogar, talvez, não podemos falar, acusar que o pai ou a mãe, que o filho dele está com problema, é a culpa dele, não podemos fazer isso. Não podemos, porque às vezes os pais fazem tudo e às vezes nós falhamos, né? E às vezes o filho ele tem um livre-arbítrio de escolher o que ele quer, né? Não pode acusar ninguém disso. Nós temos exemplo na Bíblia de Davi, temos exemplo de Ezequias, um exemplo de servo de Deus. Tem outros que foi difícil. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E lembro de uma coisa, para encerrar minha palavra, demorando demais aqui falando, lembro de uma coisa, a Bíblia falou, Provérbios, ensina o teu filho o caminho que deve andar, até quando crescer não desviará dele. Ele pode desviar, ele pode ir para outro caminho, mas quando ele tiver uma dificuldade, igual esteve, por exemplo, igual esteve o filho pródigo, que voltou para a casa do pai, igual esteve Manassés, ele foi rebelde, o pai dele foi exemplo de fé, foi rebelde, mas quando ele foi acorrentado, preso lá pelos adversários, ele lembrou do Deus do pai dele, que se arrependeu e voltou. Então, você está ensinando... É uma promessa, né? A palavra de Deus não volta vazia. Certo? Glória a Deus. Luiz, só para quem está nos assistindo, Salmo 127, verso 4. É esse salmo que você acabou de citar aqui. Fala. E aí, pastor Josias, o pastor Luiz Eugênio traz uma questão muito importante, que é o exemplo. Nas ciências humanas... Antes de você colocar, deixa eu fazer uma pergunta, para exatamente você dar sequência disso aí. Porque a pergunta original foi quais os recursos para educar. O exemplo, ele pode deseducar, ou seja, ele pode fazer exatamente o inverso, né, e pode perder tudo que de repente foi tentado no momento em que se tentava educar. Então, o pastor Luiz Eugênio traz um exemplo de duas crianças que elas dizem assim, não, eu estou brincando de pai e mãe, eles estavam gritando. E às vezes os pais não se dão conta no momento em que eles estão dentro de casa, do modo que estão conversando um com o outro e os filhos estão observando.
Então, o exemplo é um dos recursos. O diálogo que a Kézia falou, de nós sempre conversarmos com os nossos filhos, de instruirmos é um recurso, mas o exemplo é um recurso primordial. Se pegar lá nas ciências humanas, eles vão falar da alteridade, a constituição com o outro, mas a Bíblia já registrava, quando Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vivia nele e os irmãos deviam imitar não a ele, mas a Cristo que vivia nele. Então, dentro do nosso lar, nós temos sido um templo de Cristo e os nossos filhos têm visto isso. Então, nós temos conversado com os nossos filhos ou nós temos gritado. E aí a gente traz para esse tempo presente que nós temos conversado muito sobre a educação dos filhos na era digital. Qual é o exemplo que nós temos dado para os nossos filhos? Nós estávamos num seminário no mês de janeiro desse ano e uma criança de 7 anos de idade, pastor Luiz Eugênio, quando acabou a aula lá com os intermediários, ela veio correndo e nos disse assim, ô tia, você não falou que tem pessoas que estão viciadas no celular? Na minha casa é assim, porque a minha mãe está fazendo o serviço e o meu pai, quando chega em casa, está no celular. E eu fico sozinho, então ele também fica no celular. Quando descarrega a bateria, ele vai pedir a mãe para brincar. A mãe está nos afazeres domésticos e manda chamar o pai. E o pai briga com ele porque ele está ocupado. Então, essa criança de 7 anos de idade, quão sério, pastor, esse relato? E aí, como a gente vai dizer para essa criança, né, que as telas... O que as telas têm formado? Trago um exemplo clássico que é, a gente não deixa hoje as crianças andarem na rua sozinhas. Irem para a escola, muito dificilmente fazerem as coisas, mas deixa nas telas. Aqui também tem um mundo muito perigoso. E aí, quais recursos que a gente precisa? A gente precisa não só controlar o tempo, a gente começou conversando sobre o controle do tempo. É meia hora? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria está colocando? É 1 hora? Então, eu dou 2 vezes uma bolinha para ele. Meia hora, você tem mais uma oportunidade. Então, eu te dou a outra, acabou o tempo do uso do celular. Mas não só mais o tempo. Qual é o conteúdo que ele está vendo aqui? Porque hoje tem muitos casos complexos acontecendo, mas se eu chego em casa e vou, no meu descanso, ficar nas redes sociais, eu não vou ensinar a palavra, eu não vou ter o tempo de fazer a leitura, à noite eu não vou ter o tempo de orar junto, e assim essa criança vai aprendendo. A gente vê muitos pais no celular e vê muitas crianças no celular, mas os adultos também estão. Então a gente precisa, nesse momento, né, cuidar de como tem sido esse nosso relacionamento, qual tem sido o nosso exemplo, para que outras crianças não vivenciem esse relato. Eu acho interessante, nós tratamos na semana passada e seguindo agora sobre isso, e sobre aproveitar o tempo. Eu gosto muito de relatar a minha experiência quando criança, e eu não esqueço disso. Você falou na semana passada, a gente lembra das coisas de criança, lembra da infância. E eu me lembro que eu residia longe da escola. Estudava de manhã, acordava muito cedo, enfim. E no trajeto de casa para a escola, os meus pais sempre, ambos, trabalharam fora. Então, no trajeto de casa para a escola, minha mãe nos fazia decorar um texto bíblico, um salmo. Isso foi antes da Igreja Maranata começar, né? Quer dizer, nós estamos falando da década de 60, né? Final da década de 60. E ela tinha uns cartazes, não tinha tablet, mas tinha uns cartazes onde ela ia contando histórias bíblicas para a gente. Eu e minha irmã sentadas atrás do carro, ela levantava assim e ia contando histórias bíblicas para a gente. Então, aquele trajeto de 40 minutos, 50 minutos entre a nossa casa e a escola, diariamente era um momento de aprendizado da palavra, de oração, né? de histórias bíblicas, unidade da família, né? E aí, aquilo que a gente estava falando aqui, o direcionamento bíblico acabava refletindo em outros aspectos da vida humana.
né? Você aprende honestidade na Bíblia, você aprende obediência na Bíblia, você aprende organização na Bíblia, você aprende respeito na Bíblia, né? Você pega os 10 mandamentos ali, você tem mandamentos que são relacionados ao homem na sua relação com Deus e outros mandamentos relacionados ao homem na relação com o outro homem. Então, na medida que a criança vai aprendendo isso, ela vai estabelecendo parâmetros para a sua vida, né? Marcos na sua vida, que vão se refletir na vida inteira. Ao mesmo tempo... Tem que ter um parâmetro, exatamente isso aí. E alguém tem que fazer isso. Porque, antigamente, o pai olhava para o filho assim, ele já tremia, já fazia, já sabia o que fazer. Esse parâmetro desse rigor extremo, não tem como fazer isso hoje. Por outro lado, o relaxamento também com a criação também não pode. Então tem que achar um ponto de equilíbrio isso aí. Luiz, você falou no programa anterior sobre a experiência sua com seus filhos. Admito, é possível, que essa experiência, inclusive, tenha sido numa outra igreja, numa outra denominação, porque a minha foi. Não, a minha eu estava na igreja. Já estava na igreja Maranata. Porque você veio, eu sei que você tem um histórico... Eu tenho 41 anos na igreja, 41 anos. De evangelho. Mas você tem um histórico de evangelho. Antes da igreja Maranata. Então, eu estava em uma outra igreja, onde a criançada fazia uma bagunça na hora do culto. E a minha mãe disse não. Sempre a mãe. A mãe está sempre... A minha mãe... Eu disse Provérbios também, Provérbios 14, não fala agora, fala que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sempre não tem jeito, né? A minha mãe disse assim, não, casa do Senhor é lugar de reverência. Vocês vão ficar... Não, mas todo mundo brinca. Não, aquela velha história de mãe, né? Vocês não são todo mundo. Que coisa de todo mundo, né? Conhecer mãe falar isso agora. Quando eu entrei no Manaim pela primeira vez, aos 10 anos de idade, Manaim era barro, e aquele templo que nós temos lá, aquele prédio ali. E que eu vi uma faixa na entrada do Manaim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, caiu, testemunhou, testificou, aquilo que eu aprendi, era isso. Exatamente. Era isso. E ao mesmo tempo, e daí a pergunta de desmanchar, você vai a um culto, assiste o culto, a criança assiste a escola bíblica dominical, ela entra no carro. Todo mundo pensa que a criança, quando está brincando, ela não está com o ouvido ligado. Ela está percebendo tudo. E aí você está voltando na família ali, a criança está brincando atrás, você está falando mal do pastor, falando mal do diácono. Você colocou a perder todo o aprendizado. As crianças não ficam na igreja, não. Vai ficar na igreja, não. Porque alguns vão até para o mundo e o pai não sabe por quê. Mas elas têm... Às vezes tem histórias que guardaram que nós, como pais, falhamos, né, em falar alguma coisa. E às vezes... nem sempre é assim, vamos generalizar, mas é o perigo. Né? Josias, eu queria só encerrar minha palavra aqui com uma coisa que eu não podia esquecer nesse momento, seguinte, existe, eu sempre gosto de falar, existe 4 coisas que os pais e os filhos não devem esquecer um para com os outros. Né? Porque isso aí, embora pareça ser um termo genérico, é um termo que na Bíblia sempre quando você faça isso. Se você fizer dentro da sua casa, com seu filho, você com sua esposa, você com seu marido, isso parece que não vai dar muito resultado, dá muito resultado. Você sempre lembrar, a mãe falar para o filho, pai, eu te amo. Não esqueça de falar que você ama seu filho. Não esqueça de falar. Outra coisa importante você falar sempre para ele, elogiar quando ele acertar. Lógico que errar, ele vai errar e nós erramos. Mas quando ele fizer uma coisa acertada, você elogia que ele vai querer acertar sempre. Eu vou contar uma experiência para encerrar aqui. A segunda coisa é você falar que ama seu filho. E a segunda coisa é elogiar. E a terceira coisa é você perdoar quando ele errar. Você perdoar seu pai te perdoar. A família com perdão é uma família que é abençoada. Eu falo assim de perdão, mas é isso mesmo. E por último, você elogiar. Elogiar, perdoar, servir. Jesus falou, vim para servir. O que eu posso te ajudar, meu filho? E você falar com seu pai e sua mãe, o que eu posso te ajudar? É uma família que, nesses 3 pontos, o amor, no servir, no perdão e no elogio. Elogiar quando o filho estiver acertando, tirar uma nota boa, elogia ele. Porque ele errou 10 vezes, acertou uma, elogia. Eu vou encerrar com um testemunho que eu não podia esquecer aqui. Eu sei que o tempo está estourado já. Eu gostaria de contar um testemunho de um pastor que ele muitos anos atrás, né, o filho dele cometeu uma falha muito grande no Rio de Janeiro. O filho dele rodou para o Rio de Janeiro. A família toda preocupada com ele, que desapareceu o filho. Depois de muito tempo, tarde da noite, o filho aparece. Aí o pai revoltado, era um pastor na época, o pai arrancou o cinto para castigar o filho, mas ele lembrou, está na hora do culto, eu tenho que ir para o culto. Ele foi para o culto.
foi pro culto, falou, não, você vai ficar de castigo, quando eu voltar, não vou acertar as contas. O filho já esperando, quando ele chegou do culto, esperando o que ia acontecer com ele, ele chegou com um bolo. Aí os irmãos, papai trouxe bolo, aí ele falou, eu vou levar um castigo com um bolo? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada. Aí o pai chegou para ele, meu filho, estou trazendo um bolo para o melhor filho do mundo. O senhor certamente revelou isso para ele fazer isso, né? O filho não entendeu nada, passaram-se os anos, né? O pai já faleceu, o filho já é pastor, ele fala até hoje, até hoje quando eu fazer uma coisa errada, eu lembro que na hora mais difícil da minha vida, meu pai trouxe um bolo e falou que eu sou o melhor filho do mundo, eu quero ser o melhor filho do mundo. Então nós, às vezes, tem que fazer a diferença. O que seu filho está esperando de você é o quê? Que você vai fazer uma coisa que ele está esperando mesmo, faça a diferença no que você vai falar com ele. Talvez você pergunta, o que você merece pelo que você fez? Ele vai falar que merece coisa pior que você está imaginando, mas você não vai fazer isso, você vai fazer uma coisa que vai ser diferente de todo mundo. Isso vai marcar a vida dele. A minha palavra final. Amém. Desculpa aí. Bom, nosso tempo já se esgotou, a gente está se preparando, vai ter o culto daqui a pouquinho transmitido aqui através do nosso canal. Aliás, você que está assistindo aqui, você tem a oportunidade já de pegar o link do culto, compartilhar, porque daqui a pouquinho, às 20 horas, nós começamos o culto a partir daqui da nossa central de comunicação, tá bom? Então a gente está chegando ao final, queridas, a paz do Senhor, Paz do Senhor, Paz do Senhor. Luiz Eugênio, paz do Senhor, e a gente continua, o papo não terminou aqui não, nós temos muita coisa a falar ainda sobre família e esperamos que você continue nos acompanhando, mas sobretudo orando por nós, porque nós precisamos da bênção do Senhor. Amém? Deus, amém. Estamos chegando então ao final desse programa. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.